Pessoal, parece básico, né? Mas quando a gente... Opa. Na frente para trás. Esses dois aqui, tá. Até para lojistas mais experientes, né? Eles falam, cara, eu não parei para pensar nisso. Quando eu montei minha loja, eu coloquei Pax, Sedex e a Jadlog e achei que tá tudo resolvido. Por quê? Porque ninguém tem disciplina, a educação de ficar olhando no Analytics, quantas pessoas chegaram até o carrinho de compras e desistiram da compra. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas depois de 8 anos de Frenet só fazendo essa coisa básica para caras pequenininhos, então hoje eu trago para vocês bastante dados, bastante números. A gente tem bilhões e bilhões de cotações de frete, que é aquele cara que chega no último passo, no momento agudo de compra e vai embora. Tá? Rapidamente aqui, eu sou cofundador da Frenet, a gente fundou ela em 2015, fomos adquiridos em 2021 pela Sequoia Logística. Tá? Para a gente era um sonho também ter a parte física da logística. A gente achava que poderia desenvolver muito, né, a nossa parte que é superficial, né, uma logtech, e ter toda a parte física de pegar o pacotinho até a entrega final. Né? E a gente vê que é um mundo de problemas a serem resolvidos aqui no Brasil. Tá? Até falo para vocês como oportunidade, depois eu vou até deixar no ar aí uma sementinha com vocês, do tanto de oportunidade que tem no Brasil, né, nesse sentido de dores, né, para a gente criar soluções e tudo mais. Sou administrador de empresas, tenho 15 anos de experiência no e-commerce e comecei com uma agência Magento. Então sou lá de 2010, 2011, conheço caras como o Leandro, conheci lá atrás, Davidson. Nós fizemos um projeto bem legal com o Davidson, né, do Grêmio, time de futebol lá de Porto Alegre. O que aconteceu? Eles iam demolir o estádio, e aí 2 jornalistas de lá, bem conhecidos, falaram, cara, vamos fazer um leilão para vender placas, cadeiras do estádio, né? E daí a gente transformou uma loja Magento num site de leilão. A gente pegou, na época, um plugin, adaptou, mas a gente tinha uma preocupação muito grande, porque eles falaram, cara, vai ser lançamento nacional, como eles eram 2 jornalistas, então eles tinham acesso a tudo quanto é canal de comunicação. Daí a nossa surpresa, né? Quando a gente lançou, né, o leilão, não teve muitos usuários simultâneos. Na época eu chamei o Davidson, que ele já estava se especializando em AWS aqui, para colocar um servidor dedicado e tal, e foi liso. De repente, na hora que deu meia-noite, que o site ia contabilizar o melhor lance para mandar um e-mail para o cara falar, você ganhou, ali bateu quase 95% de CPU, ficou lento, travou tudo, né? Então são aprendizados que a gente sabe assim de Magento, que depois eu vou até entrar em mais detalhes, olhando para a pirâmide, o quanto que Magento vocês podem atender um público que está sem pai nem mãe no mercado com Magento. Eu vou mostrar a minha especialidade, que é o cara super pequenininho, que hoje ele é atendido com plataformas que cobram R$49, né, para um cara que está começando, mas quando esse cara tem a primeira customização para fazer, a plataforma não faz, o Magento faz. Né? E eu vou mostrar para vocês um mar de oportunidades que tem de caras que precisam de frete, que é o meu caso, de caras que precisam customizar uma integração com o RP dele, 1000 coisas, vocês vão ver aí. A nossa agenda, eu vou voltar ao básico, como eu falei, para falar da dor do lojista, a gente vai falar um pouquinho desse perfil de cliente, e aqui uma grande oportunidade de um teste que nós fizemos, um lançamento recente, de um projeto de 3 anos, e que para vocês vai ser uma informação muito legal, para se vocês, não sei quem é de agência, quem é freelancer, quem é autônomo, tem uma grande oportunidade aqui de mercado, tá? Vou mostrar uma coisa que é básico, todo mundo sabe que frete mais barato tem mais pedido, só que eu vou trazer a matemática disso, né, de um projeto que nós fizemos, porque a gente tinha que provar para um parceiro nosso que a cada ponto percentual que nós baixávamos o frete, aumentava a venda. Então nós pegamos uma amostra segura, com 350 lojas, e combinamos, né, olha, não pode ter nada de diferente, não pode ter uma campanha mais agressiva de ads, nada, porque senão distorce o número. E por último, os desafios para os próximos anos, nada comparado ao que o Tom apresentou aqui para a gente.
mas muito ligado a frete, tá, gente? Então, eu vou mostrar aqui, na ótica do lojista, o que é um carrinho abandonado. Tá? 55% dos carrinhos abandonados são causados pelo frete caro. Eu vou começar de trás, de trás mesmo, para a gente ver a sequência, porque muito se fala no carrinho abandonado. Ah, o carrinho abandonado é não sei o que lá. No Brasil, fala-se ali em 80%, 90% de carrinhos abandonados. Cada fonte fala alguma coisa. É número pra caramba. Aqui o que nos interessa é só o frete caro. Tá? Ali, para chegar em 80, 90, tem frete, às vezes poucas opções de frete, tem frete que está demorando muito. O prazo, como já falaram aqui, ele conta muito na decisão da compra, né? Mas vamos voltar essa jornada até o carrinho abandonado. Primeiro aqui, né, o Lucas deu uma aula para a gente, né, de toda a matemática que tem por trás para a gente fazer essa aquisição, quanto custa, e é investimento para o lojista. O cara gostou, foi até a loja virtual. Aqui é um ponto que eu acho que tá muito no nosso dia a dia, né, que a gente pode falar, em 2014, todo mundo mudando os sites lá para eles ficarem responsivos. Tudo isso a gente fez, cara. Tiveram muitas mudanças de alguns anos para cá. Isso aqui, há 20 anos atrás, custava 50, 100 mil reais. Hoje você tem plataformas para iniciar por 100, por 50 reais por mês. É lógico que o cara vai dar o primeiro passo, né? Depois que ele precisa de mais robustez, ele vai tendo outras opções no mercado. Mas o lojista se preocupa com isso aqui. Então, ele investiu para promover o produto dele, o cara entrou na loja, então ele tem uma loja que é rápida, que é responsiva, tudo bonitinho. Ele investiu no produto e no preço, que são os dois, primeiro e segundo lugar no fator de decisão. Primeiro é o produto que eu preciso e se o preço cabe no meu bolso. Então aqui o cara, de novo, né, o Lucas deu um show aqui pra gente, uma aula para falar de descrição do produto, da foto do produto, tudo mais, vídeos, reviews, fez tudo isso. Aí, pô, gostei, cabe no meu bolso, eu gostei do produto, a loja é confiável, vi vários reviews aqui, e aí eu vou para esse momento agudo da compra. Então veja, né, eu investi aqui, para chegar lá, o frete caro, mandar ele embora. Muitas e muitas lojas pequenas, que é o meu mundo, do cara, a gente chama de very small business, né, que a gente precisa apresentar resultados, e a gente não achou no nosso PME algo semelhante com os resultados que tem fora do Brasil, né, para a gente saber, cara, será que a gente está indo bem? Será que está ruim? Será que o nosso churn, né, que é o cara que pagou a mensalidade no mês passado e não pagou esse, será que está aumentando? A gente não tinha parâmetros. O Brasil é muito fraco em informações setoriais, né, então a gente tinha que ficar olhando esses números para fora. Então, para esse cara pequenininho, que não mede, que não sabe nada, para ele simplesmente ele perde uma venda e ele fala no final o seguinte, e-commerce não é para mim. É muito complicado, né? E não é. Por isso que aí a gente tem um braço junto até com os parceiros de educação para mostrar para esse cara e também colocar de forma, para esse cara muito pequeno, a questão do frete tem que acontecer de forma mágica. Se eu tentar explicar para ele que ele tem que ter frete assim, assim, assado, cara, ele vai embora. Por quê? Quando ele monta a loja, ele está preocupado com a foto, com a descrição, com o estoque. Para ele, a parte de entrega é correios e acabou. A gente está falando de um, vamos dizer assim, um modelo mental centenário dos correios. Para quebrar isso, é muita educação. Nós vimos vários testes, vários estudos onde o cara está vendo o Correios mais caro e mais demorado para entregar e ele escolhe os Correios. Tem lá embaixo outra transportadora, ele não pega porque ele não conhece. Então isso é um trabalho de educação que a gente tem que fazer para quebrar isso, nesse paradigma, e o cara parar de aumentar os custos dele. Aqui é o ponto importante para falar, eu sei que se a gente não delimitar do que a gente está falando, pode ficar um pouquinho básico a conversa, né? Pô, beleza, você está falando do cara pequenininho, mas eu atendo um cara grande, são outras dores. Então só para a gente ilustrar, né? A gente tem o PME e tem o cara grande, as lojas maiores, que eles resolvem toda a vida deles na loja virtual e usam um RP ou um WMS para o dia a dia, e outras ferramentas. Esse cara tem time para fazer isso. O pequenininho, não. Esse cara está abaixo, ele está no subsolo da pirâmide. Esse cara, ele não tem RP, ele nem sabe o que é isso.
o cara que está dando o primeiro passo. Ele vai vender na loja física, e aí na madrugada ele vendeu na loja online. Aí chega de manhã e fala, meu Deus, e agora? Como que eu entrego? Eu só tinha um produto daquele lá. Opa, um RP resolve isso, ele vai sincronizar meu estoque, né? Mas até ele ter essa primeira dor e migrar para o andar de cima, aí é o ponto que eu falei para vocês, aqui é o cara que já tem dores que ele vai saber dar valor para uma Magento, por exemplo. Aí eu estou falando de um ticket maior. Aqui a gente tem um oceano gigante, um oceano azul mesmo, de oportunidades no Brasil. Tá? A Frenet tem mais de 500 agências espalhadas pelo Brasil. São caras que têm 5, 10, 15 clientes. São caras que faturam entre 50 e 300 mil para complementar as vendas da loja física. Esse cara tá cheio e não, de novo, né? Tá sem pai nem mãe. Ele não tem alguém para cuidar dele. E aí vem um ponto que eu queria compartilhar com vocês. É quase em primeira mão porque é muito recente. Nós fizemos um trabalho na Frenet, onde esse pequenininho aqui, ele tem que fazer tudo na loja virtual, inclusive imprimir a etiqueta e mandar o rastreio para esse cliente, certo? Quando ele evoluir, quando ele der o próximo passo, ele vai para um RP e tudo mais. Mas no primeiro passo, ele tem que fazer tudo lá dentro. Daí, peraí, nós temos um parceiro que ele tem 100 mil lojas virtuais ativas. E o cara tem que sair de lá, vir na Frenet para imprimir etiqueta. Cara, é um atrito enorme no dia dele, naquela correria. Tem que sair dali, imprime etiqueta aqui, manda rastreio lá. Ele tem que fazer tudo no mesmo lugar. E daí começou esse termo One Stop Shop. Né, do cara fazer tudo numa vertical. A loja virtual fazer tudo para ele. Pelo menos nas questões de frete. Será que vale a pena mesmo investir nisso? Então a gente ficou 3 anos criando as APIs, né, para o nosso cliente, para o nosso parceiro consumir e criar toda a experiência da compra na loja virtual. Então assim, o cara fez a venda, aperta um botãozinho no pedido e já imprime etiqueta. Será que isso tem aderência? Quando a gente lançou isso, vejam essa curva azul, é da Magento dentro da Frenet. É o cara que vem no nosso painel e imprime uma etiqueta. A curva verde é de um parceiro que consome as nossas APIs e deixa toda essa experiência de compra dentro da plataforma, para o cara não ter que sair de lá. Nós criamos 3 mil contas no lançamento, 3 mil contas em 24 horas e 60 mil contas em 2 meses. Isso ficou provado que o cara não quer realmente sair da loja virtual dele. Né? Isso foi tão estratégico para a gente, tão estratégico, que o dono dessa plataforma falou assim, cara, você percebeu o que você fez? Você transformou o seu concorrente, que estava aqui dentro, no meu concorrente, porque agora eu vou criar essa experiência e vou ganhar dinheiro com frete também. Né? Então essa é a cereja do bolo desse modelo, que o nosso parceiro, ele não só levou um frete descomplicado para o cara, uma experiência mais fluida, ele levou um frete mais barato, né? E ele ainda tem uma margem para ganhar um rebate. Então, cada frete embarcado, imagina, o cara tem 100 mil clientes, toda hora tem alguém levando alguma coisa nos Correios, ou na Jadlog, ou em qualquer outra transportadora. E ele, de forma passiva, sem fazer nada, ganha um rebate. Esse rebate já está se tornando para eles a segunda ou terceira maior fonte de receita da empresa, de forma passiva, sem se preocupar com nada. E a gente vai lançar, a gente tem as APIs, a gente vai lançar o próprio módulo Magento e o Commerce, mas qualquer um de vocês podem fazer isso também, né, e entregar para o seu, se você tem uma agência que atende 10, 15 clientes, você pode monetizar com as entregas, com os pedidos desses 10, 15 clientes. Né? E eu falo muito com donos de agências pequenas, porque eu era um, então eu gosto muito de ter o termômetro, né, de como estão as coisas ali no dia a dia mesmo. E eu compartilho com eles, cara, quando eu tinha minha agência no interior, nós éramos em 3 pessoas, uma salinha pequena, e fazendo uma conta rápida aqui, pelos clientes que nós tínhamos, daria para receber uns R$1.500 de rebate lá. Parece pouco. Pra gente, pra nossa realidade, dava para pagar aluguel, dava para pagar energia e sobrava para o cafezinho da tarde. Sabe? Tô falando isso, nós em 3, naquela, né, atendendo só 15 clientes, nós chegamos à conclusão que, cara, a gente tem que parar de tomar o cafezinho da tarde porque tá ficando caro. Para você ver a simplicidade que é
os perrengues, né, que a galera tá passando por aí. Então isso aqui surge como uma oportunidade do cara ter uma renda passiva, com frete, né? Não tem um ponto que você fala assim, mas será? Porque eu tô levando um frete descomplicado, eu tô levando um frete mais barato, que ele sozinho não conseguiria negociar com a transportadora, né? Sem nada. Eu sou dono do contrato, eu assumo todos os riscos, e vocês, como desenvolvedores, podem pulverizar isso da forma que vocês quiserem. O próximo ponto, pessoal, essa é a matemática que a gente já sabe no feeling, nas pesquisas, mas que fala assim, eu gosto, 70% das pessoas gostariam de frete grátis. Não, beleza, isso aí todo mundo sabe. Mas a gente conseguiu fazer aqui um estudo com 350 lojas, e olha só, pessoal, o cara tinha o mesmo preço de frete aqui, nessas 5 semanas, então caiu 2%, caiu 2%, caiu 1%, subiu 2% e de repente sobe 18%. Por quê? Como? É muita coisa de uma semana para outra, no mesmo público, com 350 lojas. Né? O que foi isso aqui? Reduzimos o markup da intermediação de fretes, né? Que esse é o ponto que eu estou falando para vocês. Vocês vão levar além de levar um frete mais barato para o cara, você coloca ele num ciclo virtuoso, que ele vai gastar menos com frete, ele pode colocar aquilo em ads e vender mais, e aquilo vira uma bola de neve, né, de coisas boas aí. Pode parecer óbvio, mas às vezes até o óbvio a gente precisa ver, né? Pra gente foi uma negociação de pelo menos um mês com esse parceiro nosso, porque eu falei para ele o seguinte, cara, é melhor você ter 4%, que é uma margem que a gente divide com o parceiro, de 100 mil reais, do que ter 8 de 20 mil, né? E beleza, Ricardo, legal, mas prova isso para mim que tem essa elasticidade. E aí no final a gente conseguiu mostrar esse gráfico e falou, pô, tá fechado, meu financeiro aprovou, vambora, né? Então, o que eu tô falando em poucas palavras aqui, pessoal, é que se a gente quer ajudar o pequenininho que tá ali tentando ir para o segundo degrau, fazendo, sei lá, a maioria dos caras que a gente atende, ele tem uma loja física e tenta complementar a renda com e-commerce. A gente está ajudando esse cara a crescer. Vou falar uma coisa rápida para vocês aqui, que eu aprendi no meio do caminho. Eu não montei a Frenet com propósito, eu nem sabia o que era isso, não sabia o que era cultura organizacional, nada disso. E aí a coisa foi começando a andar, a gente foi para um evento, aí um cara pega e abraça a gente no meio do evento. Cara, que legal, isso aqui custava 5 mil reais, agora custa 50, meu cliente pode usar. Aí a gente começa a olhar um pro outro, né, falou, cara, a gente está fazendo algo diferente aqui, né, não é só pelo salário no final do mês. Daí o time começou a crescer, a gente começou a ter problemas, né, de gestão, daí a gente começou a falar de cultura organizacional, aí contratamos uma psicóloga com mestrado mesmo, para ajudar a gente a mapear o produto. Não sei se vocês sabem, mas times de produto nos Estados Unidos, eles colocam até antropólogo, psicólogo, há 30 anos atrás eles já fazem isso. Não à toa, lá tem aplicativos com 1 bilhão, 2 bilhões de usuários simultâneos, ou diários. Me fala um no Brasil que tem isso. Né? Daí você vê, isso é fruto do quê? De pesquisa, fruto de saber o comportamento humano, né? Daí a gente colocou voltando, né, a gente colocou essa psicóloga e ela fez um mapeamento em pelo menos uns 100 clientes nossos. E ela falou o seguinte pra gente, Ricardo, você não vai acreditar na persona que a gente vai construir aqui. Ela pegou clientes reais nossos e fez essa entrevista. O que é legal? Como ela é psicóloga com mestrado, ela tem muito método, é aquela coisa muito certinha. É para não distorcer, não pode enviesar o resultado. E ela falou assim, Ricardo, imagina, olha a nossa persona. Não é um homem, é uma mulher. Imagina uma mulher com um filho no colo, pendurada no cartão de crédito, porque ela comprou um monte de coisa tentando vender pela lojinha dela, para complementar a renda no final do mês e fazer o supermercado. Esse foi o apanhado de várias entrevistas para criar essa persona. Cara, uma profissional fez isso, né? No dia seguinte a gente reuniu toda a empresa e falou, cara, eu não sei vocês, mas eu tô vindo trabalhar com mais tesão. Porque a gente está ajudando, hoje a gente tem 100 mil clientes ativos. A gente é um tijolinho na vida dela, a Frenet não resolve todos os problemas. É eu fazendo um pouquinho, é a Conversion mais um pouco, sabe, cada um de vocês, né? Mas a gente é um tijolinho dessa persona que está lá na base da pirâmide. Né?
Então, eu gosto sempre de falar isso, porque foi transformador dentro da Frenet quando a gente começou a falar de propósito. E, estatisticamente, empresas que têm propósito crescem 16 vezes mais. Tá? Pessoal, aqui, o ponto principal desse nosso papo era falar desse perfil, desse oceano de caras pequenininhos e daquele cara P que está sem pai nem mãe. Tem muita oportunidade para quem é autônomo, para quem quer montar uma agência de e-commerce e ajudar de verdade a digitalizar o Brasil. Última informação sobre esse tema. O Brasil, o nosso varejo, ele é composto por 15% de e-commerce. Na China, o varejo, 51% já é o e-commerce. Na Inglaterra, 35% e aumentando. O Brasil ainda está engatinhando. Quer dizer, quando crescer, quando a gente passar a ter 20%, 30%, primeiramente, esse cara vem em peso para cá. Depois ele vai subindo. Né? Então, esse é o futuro que a gente tem de oportunidades para atender toda a cidade. Hoje a gente não tem mais barreira geográfica. Você pode atender uma cidade do interior de Goiás que está precisando, né, digitalizar o varejo dela. Vocês vão achar em qualquer lugar do Brasil alguém querendo criar uma loja virtual. Tá? E no caso de Magento, se você colocar dores específicas, esse cara, opa, peraí, que aquela minha loja de 50 reais já não está me atendendo mais. Opa, peraí que tem um cara conversando comigo aqui, ele tem uma integração, ele tem uma personalização, é disso que eu preciso. Isso está cheio, espalhado pelo Brasil, e a tendência é só aumentar, só aumentar, só aumentar. Tá? Hoje eu posso falar isso pela Frenet, porque a gente pegou uma dorzinha, bem pequenininha, e a gente está com 100 mil clientes ativos só no Brasil. Teve uma plataforma de fora, que o country manager dele falou para mim o seguinte no evento: Ricardo, peraí, você está me falando que o cara do Acre, com essa ferramenta de 50 reais, ele consegue colocar a FedEx, o correio, consegue colocar Transchicão, consegue colocar o motoboy dele, consegue colocar uma transportadora pequenininha regional do bairro dele por 50 reais. Ricardo, você sabia que tem um monte de gente no México com esse problema? Falei, eu sei. No sul da Ásia também, mas, cara, não consegui resolver nem um décimo dos problemas do Brasil. Então, para a gente ia ser uma perda de foco muito grande querer olhar para fora. Né? Então, assim, tem muita oportunidade, gente. Muita, muita oportunidade com esses caras pequenininhos que estão entrando no e-commerce agora. Se a gente for olhar para o horizonte, onde que vai dar esse negócio da logística, do que a gente faz na Frenet, né? Em primeiro lugar, é investir muito em Product-Led Growth. O que é isso aqui? É o crescimento liderado pelo produto. Eu só consigo entregar um produto por 50 reais quando eu tiver muita gente ali dentro. Hoje a gente tem 100 mil, nossos custos vão caindo pra caramba. Assim. Então eu tenho... O que a gente fala muito é, mas tem um concorrente que ele atende caras grandes que ele vai descer para atender o pequeno. Cara, eu não sei se ele vai descer. Eu só sei que eu vou subir. Né? A gente brinca que assim, quem comprou quem? Foi a Fiat comprou a Ferrari ou a Ferrari comprou a Fiat? A gente sabe a matemática que tem por trás de quem tem controle de custos. Por isso que a gente investe muito nisso aqui. Com isso a gente reduz cada vez mais os nossos custos e aumenta demais a base. Tendo isso, eu tenho que fazer quase que paralelamente, eu tenho que trabalhar com dados. Por exemplo, imagina que você tem uma loja virtual e num determinado momento alguém do sul de Minas colocou o CEP dele e mandou calcular. O seu CEP naquele momento estava 30% mais caro que o mercado. Eu tenho que avisar o lojista em tempo real. Em tempo real, amigão, você acabou de perder uma venda no sul de Minas, porque o seu frete estava 30% mais caro. Eu tenho essa opção para você, tem a Rodonaves aqui. Clica aqui e sai usando. Clicou, já está configurado na loja dele e ele sai usando. Então é isso que a gente chama de Real-Time Data Analytics, que é dar a solução, mostrar um problema e dar uma solução quase que real-time para o cara. É nisso que a gente vai investir daqui para frente. O segundo ponto é organizar esse monte de cara pequenininho para quê? Para resolver o maior problema da logística do Brasil, que é a coleta para o cara pequenininho. Esse é o problema que ninguém resolveu aqui. Tem transportadora quebrando tentando fazer isso aqui. Esse é o nosso sonho quando a gente olha para frente,
de falar, cara, vamos, hoje a gente tem 100 mil caras, se a gente tiver 300 mil, a gente já consegue pegar vários pequenininhos, colocar num raio de 2 quilômetros e falar, caminhão, passa lá e pega lá, porque esse cara, ele sai todo dia da loja dele para levar lá no balcão dos Correios ou da transportadora. Ele perde 300 horas em média por ano em filas de transportadora. Né? Esse cara tem que ficar no telefone atendendo o cliente dele. Né? Então, por isso que pra gente é a nossa meta, é o nosso sonho, conseguir organizar vários caras pequenininhos, com muitos dados, para que a gente possa viabilizar a coleta. Essa dor ainda não foi... ninguém conseguiu curar essa dor aqui no Brasil ainda. Tá? Tem muitos desafios logísticos, né, que não dá nem para entrar, nem abrir essa porta, porque assim, roubo aumentou 86% nos últimos 3 anos, 12% de estradas pavimentadas só no Brasil, aí, putz, caminhão que quebra, o custo aumenta, né, então o Brasil tem muitos e muitos desafios de infraestrutura, né, um déficit de infraestrutura muito gigantesco, principalmente em logística, que com tecnologia e com dados a gente consegue contorná-lo, né? Porque se a gente for esperar pelo tanto que o governo investe, esse problema vai ser resolvido daqui 100 anos. Né? Mas com inteligência a gente consegue contornar e melhorar a vida desde o cara pequenininho até um cara grande. Tá? Pessoal, espero que tenha contribuído essa visão, né, que a gente tem de olhar para o cara pequenininho, as dores que ele tem para subir essa pirâmide. Tá? É um prazer aqui compartilhar conhecimento com vocês. Tem meus dados, meu e-mail aqui, meus dados no LinkedIn. Fiquem à vontade, por favor, para qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, Carlos. Obrigado, cara.